Boa noite, né? Ia dar um bom dia. Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor seja com cada um de vocês. Grande alegria a gente poder estar juntos. Se você puder sentar. Eu fiquei surpreso aqui. O pastor perguntou quem conhecia. Não sabia que era tão conhecido. Mas é uma alegria a gente poder retornar ao culto aqui com os irmãos. A cidade, como o pastor falou, a gente está sempre presente. Mas ao culto aqui, eu acho que eu vim com a Cristolândia, só coisa feia, né? Fica até feio falar isso, nem cai bem para mim. Mas é uma alegria a gente poder retornar, hoje não com a Cristolândia. Eu servi a Cristolândia até fevereiro desse ano, encerrei a caminhada juntamente lá com o projeto. Continuo apoiando, me envolvendo de alguma maneira, mas não liderando mais o projeto. Entendi da parte de Deus no momento da gente caminhar em alguns projetos diferentes, ou retornar para algumas áreas que eu já havia caminhado antes, e nós estamos seguindo em direção àquilo que Deus tem proposto aqui para a gente. Muito legal o teatro aqui, eu consegui rir bastante ali, mas ao mesmo tempo algo muito sério quando nós nos atentamos à realidade tão comum. É uma realidade muito comum, a gente riu daquilo que é algo que a gente vive na prática, né? É algo que a gente... Às vezes a gente parece que está muito distante, mas são coisas que estão muito próximas da gente. Observar cada cena aqui e ver algumas coisas, eu ri porque eu via pessoas que eu já vi falando coisas do tipo, né? E às vezes a gente coloca essas desculpas como se fossem desculpas para ir para outros países, mas cada desculpa dada aqui são dadas para agir na nossa própria cidade. Se a gente for prestar atenção, quantos colocam filhos como empecilhos? Quantos colocam trabalho, estudo, colocam os desafios da saúde? Eu, nesse ano mais ou menos, eu acho que a gente chega a quase 10 anos, ainda não redondo, mas próximo aos 10 anos que eu tenho trabalhado em missões, de maneira integral, deixando a minha casa, a minha família, são 3 anos, mas de maneira esporádica, indo a alguns projetos, retornando, trabalhando na minha cidade, tem um total de 10 anos. E eu me lembro ainda, parece que é muito fresco quando vem à memória. Meu primeiro projeto missionário, eu fui para o Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, onde a gente passou 15 dias morando dentro da comunidade. E para mim era tudo incrível, né? Adolescente, 17 para 18 anos, vendo o BOPE entrando na comunidade, mascarado, tiroteio, era a alegria, né? Contanto que eu não contasse para o meu pai, para eu conseguir ir para a próxima viagem, tinha que estar tudo assim resolvido. E a gente pode experimentar as mais diversas realidades. Cadê a irmã do banho? É de verde aqui, né, irmã? Eu me lembro de uma comunidade, de uma aldeia, de uma comunidade indígena que foram 10 dias tomando banho de balde porque não tinha chuveiro. Quando eu cheguei em casa, eu sentei na cadeira, fiquei quase meia hora deixando a água cair. Falei assim, que saudade de chuveiro. São oportunidades que a gente aprende a valorizar algumas coisas que a gente não tem. A gente tem sempre a oportunidade disso, de valorizar. Eu venho do Rio de Janeiro, sou natural de Araruama, região dos lagos, e nunca valorizei praia. Hoje eu amo praia, que saudade que eu tenho de praia. A gente aprende a valorizar, e toda oportunidade de ir no Rio eu tenho que conseguir dar um pulo em Cabo Frio. Não fico lá igual o pastor Marcel, benzão, lá de jipe na praia, mas a gente consegue dar um tibum na hora, vai de ônibus mesmo, leva lá uma horinha, mas a gente se vira lá, brincando com ele. Mas é uma alegria, é um prazer a gente fazer parte. Dentro de Missões Nacionais, que é uma organização batista nossa, até o vídeo que nós assistimos aqui é um vídeo da campanha de missões mundiais dos batistas brasileiros, da nossa convenção. É uma música que eu sou apaixonado por ela. E nas nossas campanhas a gente ouve muito uma frase que se repete, que é uma frase de uma missionária chamada Anauzira. Vocês já ouviram falar da missionária Anauzira? Alguém? A missionária Anauzira, ela é uma missionária que a gente tem ela com patente alta no meio batista. A história dela, ela era enfermeira e ela foi fazer missões na África. E no período que a Anauzira estava na África, explodiu uma guerra na região onde ela estava. Se eu não me engano, era Angola ou Moçambique, uma coisa ou outra. E aí foi convidado todos os missionários a retirarem e voltarem para os seus países, principalmente os missionários do Brasil. Como ela era da área da enfermagem, começava a chegar muita gente ferida, e ela, vendo aquele cenário todo de gente ferida, ela falou, eu não posso retornar deixando esse lugar assim. E era conhecida no nosso meio como a missionária que ficou. Todos os missionários retornaram, mas ela ficou. Hoje ela voltou ao Brasil, já parou, encerrou o trabalho. Muitas marcas
profundas marcas, uma mulher que sofre bastante com questões emocionais. Ela viveu dentro da guerra por muito tempo. A mente dela hoje não é uma mente que funciona mais tão tranquila, pelos anos que ela viveu imergida dentro de um cenário de guerra. Enquanto muitos decidiram fugir e voltar para casa, ela disse: eu não posso voltar. E a Nauzira tem uma oração, que é a oração que a gente aprende a fazer no campo missionário, e a oração dela é: Deus, não me deixe de fora daquilo que o Senhor está fazendo no mundo. É uma oração que a gente aprende a fazer, e conforme a gente vai para os lugares, a gente vai fazendo essa oração. Quando nós estávamos no Rio de Janeiro, eu trabalhei por 2 anos no Rio de Janeiro. Vai fazer 1 ano que eu estou me tornando mineiro, agora em maio. Mas os 2 anos que eu estive trabalhando no centro do Rio, com comunidades de situação de rua e nas favelas, nas comunidades do Rio de Janeiro, onde a gente lida com bastante situações desafiadoras também, a nossa oração sempre era essa: Deus, não deixa a gente de fora daquilo que o Senhor está fazendo no Rio de Janeiro. O que o Senhor quer fazer? Conta com a gente. Eu não sei se você já parou para pensar, mas eu sempre comento sobre isso, que Deus, o Criador de todas as coisas, aquele que criou o universo, aquele que criou cada coisa que a gente vê, variedade de animais, de plantas, de gente. Se você olhar aqui, mesmo que haja pessoas aqui gêmeas, não são nada iguais uma a outra por dentro. Você vai ver que são totalmente diferentes um ao outro. O Deus que cria tudo isso, Ele cria um plano de salvação. Ele resgata a gente nesse plano e Ele diz assim: eu quero você fazendo parte disso. E aí eu digo assim: eu não posso porque eu estou ocupado demais. Eu não posso porque eu tenho filho demais. Eu não posso porque eu não vou tomar banho como. Eu não posso por causa do coronavírus. A época que eu estive servindo no Rio de Janeiro, eu fui logo no início que começou o auge do Covid. E minhas tias não queriam deixar eu ir para o Rio, porque nós íamos trabalhar com a população em situação de rua. Trabalhei por esses 2 anos com população em situação de rua. E a gente tem um contato muito próximo. Não tem como estar em população de rua de máscara, de luva, evitar contato. Não existe isso. E eu me lembro que a gente ia com todo cuidado, mas na hora do trabalho todo mundo esquecia cuidado. Como que você está diante de um homem em situação de rua e ele chega para você e diz assim: eu quero te pedir uma coisa. Aí você fala. Você pensa que é o quê? Dinheiro, comida. Dá um abraço. Aí você diz que não dá um abraço. E eu ligava para casa para contar de propósito, né? Só para fazer raiva na família. Eu falava: hoje eu abracei um cara, minha tia: você tá doido? Você não sabe que está no Covid, não sei o quê. E aí, algo que Deus trabalhou muito no meu coração, uma certeza era, eu sempre dizia isso: se eu tiver que morrer por Covid porque eu abracei alguém, eu morro feliz. Agora, se eu tiver que morrer em minha casa, covarde, com medo de fazer algo, isso é causa de terror para mim. Medo. Tinha medo disso. Falei: eu não quero morrer na minha casa, perdendo a oportunidade de fazer algo. A gente não precisa ter medo de morrer. São as mortes mais bonitas que a gente tem, aqueles que servem a Cristo. Os mártires, ninguém tem aqui registrado com louvor a morte de quem estava em casa com medo. Mas a morte daqueles homens que morreram por causa do Evangelho, os apóstolos e todos os pais da igreja, mártires, são lembrados até hoje com louvor. A gente tem um livro lá só com um capítulo sobre os heróis da fé, aqueles homens que entregaram a vida por Cristo. E por que a gente se acovarda tanto? Por que a gente recua? Por que a gente não vai em frente diante daquilo que Deus tem colocado? E parece que quando a gente coloca o coração na missão e a gente entende o que a gente precisa fazer, você não se torna alguém normal. Esses dias eu compartilhei uma postagem que o pastor Everton compartilhou sobre um pastor dizendo que nós precisamos dos loucos. E ele compartilhava que os loucos são aqueles que não têm medo de avançar, de ir em frente. Na época que eu servi no Complexo do Chapadão durante 1 ano, eu morava em Madureira e todos os dias a gente ia até o Complexo do Chapadão. Os irmãos conhecem de ouvir falar? Quantos aqui? Poucos, né? Tá, para facilitar quem não conhece, o Complexo do Chapadão está entre a 3ª ou 2ª comunidade mais perigosa do Rio de Janeiro. Como os irmãos estão aqui desse jeito, existe uma linha do trem que divide 2 comunidades. Uma se chama Pedreira e o outro se chama Chapadão. São comunidades rivais. E assim como está aquele gasofilácio no meio do corredor, é o projeto que eu trabalhava. Então nós estávamos na faixa de Gaza. E aí o que acontecia? O lado, não sei se era direita ou esquerda, um lado resolvia descer para fazer confronto com o outro, e o confronto era onde? Na frente do projeto. E um belo dia, a gente saindo de lá, já tiveram várias situações de chegar com tiroteio, de sair com tiroteio, de ver como a gente chama, os arrastões no meio da rua principal. E eu me lembro de um dia a gente saindo tarde da noite de lá e pararam 2 carros cercando a gente.
E esses carros pediram o celular, a carteira, o que a gente tinha, e eu já tinha entregue a carteira para um lado e veio do outro lado me assaltar. Eu falei que já tinha dado, ele não acreditou que era verdade, eu senti só aquele negócio gelado assim na testa. E ele falou, passa o celular, passa o celular. Eu falei, eu já dei o celular. E aí o negócio gelado aqui e a mão do outro lado, pá. Eu sei que eu só fui perceber depois em casa, que eu falei assim, rapaz, meu rosto está quente. E os meninos, pô, você não viu o que você levou no rosto? Não. E aí no dia seguinte, o nosso coordenador chamou a gente com medo de como a gente estava emocionalmente falando. E ele falou, e aí, como é que vocês estão? E a gente estava com um sentimento de muita raiva. E o nosso sentimento é, a gente quer voltar para lá hoje, porque a gente não quer que as nossas crianças se tornem esses caras. E aí ele dizia, não, hoje vocês não vão não, vocês precisam respirar, botar a cabeça no lugar, amanhã vocês voltam. Não foi motivo de impedimento para a gente estar lá. Eram horas da tarde que às vezes a gente fecha o projeto para o tiroteio, acabou o tiroteio, abre o projeto e a vida segue normal. Normal. A gente aprende a viver no ritmo da comunidade. Mas porque a gente entende que existe algo a mais do que simplesmente vontades pessoais ou o que eu quero fazer. Você coloca o seu coração na dor do outro. Isso é compaixão, isso é misericórdia. A palavra misericórdia, que é o que Deus tem por nós, significa uma junção de duas palavras, misericardia, que significa sentir dor no coração, aquilo que traz dor ao coração. Deus age em nosso favor porque quando Ele olha a situação do homem, traz dor ao coração dele e Ele, movido de misericórdia, age com compaixão e graça diante de nós. E agora Ele pede que a gente também, desde que o nosso coração sinta misericórdia por aqueles que precisam. E o que tem causado dor ao seu coração? O que é que você olha e te traz dor ao seu coração e você diz, eu não posso me calar diante disso que eu vejo? Pedro, aqui na própria carta, o pastor leu no livro de Atos, logo em seguida, no capítulo 4, nós vimos ali o 3, a cura daquele homem, a porta do templo, e no capítulo 4, Pedro é tentado ser calado. Pedem para que Pedro não falasse mais daquele Jesus e nem curasse mais ninguém. E aí Pedro diz um versículo muito conhecido de nós, onde ele declara, nós não podemos nos calar diante daquilo que a gente tem visto e ouvido. Pedro entende que existe uma verdade, existe algo que dói no coração dele, e ele fala, eu não posso mais passar por pessoas no meio da rua e não falar nada. Eu não posso mais ter tido um encontro com Cristo e mudou a minha vida e viver calado. Eu não posso continuar vendo a realidade do meu bairro, tomando o rumo que está tendo e achar que está tudo bem. Preocupado com as plantinhas da minha casa, com o meu cachorro. Que hoje a preocupação é essa, né? Há alguns anos atrás era cachorro, agora é a planta, que é filho, né? Até um pouco tempo o cachorro tomou o lugar de filho, agora as plantas tomaram o lugar de filho. Eu conheço muitos amigos que têm os filhos, não toca nenhum dos filhos não. Se caiu uma folha, armou o terror dentro de casa. E tem gente que chora, eu conheço gente que chora quando a planta morre, mas que não tem coragem de chorar quando vê alguém indo para o inferno. Eu conheço muita gente, você talvez conheça, que chora quando um cachorro morre, mas que não tem coragem de chorar quando vê alguém parado na rua, caído no chão. A gente está trocando as coisas de lugar. Eu já estou adiantando o texto aqui, eu quero ler com você antes que eu pregue sem ler o texto. Atos, capítulo 1. Atos, capítulo 1. Continuando aquilo que a gente já está conversando, estava de uma certa maneira trazendo uma introdução, até mesmo a respeito de mim, daquilo que Deus tem dado, a possibilidade de fazer nesse tempo. E hoje, servindo um pouco mais próximo dos irmãos, nós temos podido viver experiências que têm marcado não só a minha vida, mas tenho certeza daquelas também que a gente tem vivido juntos. E Atos, para mim, é um dos livros prediletos do Novo Testamento, porque, para mim, quando eu leio Atos, parece que eu estou lendo uma carta missionária. Eu tenho o sentimento de estar lendo notícias do campo e eu vivo dentro daquelas notícias ali. Eu vibro junto quando eu leio o que deu certo, o que deu errado. E cada vez que eu retorno a Atos, eu vejo um detalhe diferente e aquilo mexe muito comigo. Eu estou começando um desafio, talvez antes de morrer eu conclua. Eu quero escrever algo sobre Atos. Eu comecei a escrever um livro das minhas experiências em Atos. Já escrevi 2 capítulos, tá bom, né? A gente caminha lá. E dentro do capítulo 1 é algo que esse capítulo sempre fala comigo, mas eu decidi compartilhar porque ele tem sido o texto que Deus tem ministrado ao meu coração nesses últimos dias. E nada melhor do que a gente compartilhar aquilo que Deus tem falado com a gente. Não se torna vazio, se torna algo real.
E dentro desse texto de Atos, o capítulo 1, Lucas aqui ele vem registrar o porquê ele está escrevendo e o iniciozinho de tudo aquilo que Jesus, que o Espírito Santo, que Deus, a Trindade, queria fazer no meio da igreja dele. E nós vamos ler até o versículo 12 e depois eu retorno alguns textos com a gente. Atos, capítulo 1, do 1 ao 12. Você pode se colocar em pé para a gente ler a palavra do Senhor? E nos diz assim, eu vou acompanhar aqui para a gente fazer uma leitura só. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas infalíveis, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes, não vos pertence saber o tempo, as estações em que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas, você pode ler esse versículo comigo? Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Continuando. E quando dizia isto, vendo-os eles, foi levado às alturas e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. E estando com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais disseram, vamos ler assim juntos? Os quais lhes disseram, homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra lida e que teu Santo Espírito ministre ao nosso coração. Ele é suficiente para falar a nós, mas se o Senhor deseja nos usar, que o Senhor fale através de mim. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Assim como o Evangelho de Lucas, que também é o meu predileto, eu sou fã de Lucas. Porque Lucas ele tem uma característica que eu gosto muito, que é dos detalhes. Ele é muito detalhista, até pela categoria dele, pela profissão dele, por ser médico, que gosta, que precisa entender dos detalhes, de saber um pouco mais, de fazer as pesquisas, de entender o que está acontecendo. Ele escreve com muita riqueza de detalhes. E Lucas ele tem uma característica que eu gosto muito, que ele escreve para os gentios, ele escreve para os excluídos sociais, ele escreve para aqueles que o povo não via com bons olhos. O Evangelho de Lucas a gente vai ver um relato muito mais presente sobre mulheres, sobre crianças, sobre aqueles que viviam numa realidade de exclusão social, sobre como Deus alcança aqueles que não faziam parte do povo judaico. Então Lucas ele tem um olhar totalmente missionário, e não é à toa que ele resolve escrever Atos, vendo ali a vida missionária, o avanço da igreja, como a igreja ia tomando espaço naquele lugar. E aqui, quando ele começa a escrever esse texto, ele deixa claro para a gente aqui a quem ele estava escrevendo, assim como o Evangelho, a um cara chamado Teófilo, que o nome dele significa aquele que é amigo de Deus. É um nome muito bonito. Teófilo, aquele a quem é amigo de Deus. Alguns acham que é um título, mas outros entendem, a maioria entende que Teófilo era um homem que estava ali num cargo romano, onde havia se convertido ao Evangelho, e a vida dele poderia ajudar Lucas a distribuir aquelas notícias, por conta da condição dele.
que naquela época eles precisavam de pessoas que patrocinassem as cartas para que elas conseguissem chegar nas mãos de todo mundo, os livros, aqueles textos que eles escreviam. E parece que Teófilo era esse cara que ajudava Lucas a distribuir as notícias do campo missionário. Eu nunca dou certo com um taça do meu lado. Qualquer coisa vocês avisam assim que eu lembro dela. E aí ele encontra Teófilo como um patrocinador do projeto missionário dele, das notícias do campo aos quais Lucas levava. E aqui no texto, logo ao início, ele começa lembrando a Teófilo: olha, eu te escrevi lá atrás, no Evangelho, para falar daquilo que Jesus fez até a morte e ressurreição dele. Mas agora eu preciso falar aquilo que Jesus fez depois que ele subiu aos céus. Ele continuou fazendo, ele continuou agindo no meio da gente, no meio dos discípulos dele. E eu quero agora, Teófilo, contar para você o que Jesus está fazendo através da igreja dele. E aí ele então começa a relatar o que Jesus disse antes de subir aos céus. E eu gosto demais desse texto porque a gente vai ver aqui hoje, nessa noite, alguns pontos muito importantes referentes a um discípulo de Cristo. Jesus está aqui com os apóstolos deles, com os discípulos dele, e a gente vê alguns pontos muito importantes fazendo uma leitura da ação, da forma como eles reagiram diante daquilo que Jesus disse a eles. Nós vamos perceber o que nós precisamos fazer como discípulos de Cristo. Você é um discípulo de Cristo? Quantos aqui são? Muita gente aqui é discípulo. Então você vai ter que sair daqui nessa noite tomando postura de discípulo de Cristo. Se não, você troca de nome e fala para não te chamarem mais de discípulo. Na palavra, até mesmo aqui em Lucas, a gente vai ver que quando aquelas pessoas foram chamadas pela primeira vez de cristãos, não foram elas que chegaram e disseram: eu sou um cristão, eu sou um discípulo. Quem estava passando viam que eles viviam como Cristo vivia e falaram assim: olha, ali está um cristãozinho. É como se fosse, não diminuindo, mas quando a gente é parecido com alguém diz que é uma cópia, né? Então a gente fala: ali está um cristãozinho. Daqui a pouco está chegando o Evertinho aí. A gente vai dizer a cópia do pai. Então a gente vê ali as pessoas olhando e dizem: olha, ali estão pequenos cristos, eles são parecidos com Cristo, vamos chamá-los de cristãos. E o mesmo acontece, eu acredito, quando olharam para aqueles homens, entenderam: eles acompanham o mestre, eles têm um mestre, eles são discípulos daquele homem, do Nazareno, do carpinteiro, de Cristo, vamos chamá-los de discípulos de Cristo. E nós hoje somos discípulos desse Cristo também. A gente caminha junto com ele, a gente aprende junto com ele. Existe um livro muito legal chamado Talmidim. Talmidim é uma palavra que significa discípulos. E ele fala sobre a vida dos discípulos da época que seguiam os mestres que existiam naquelas épocas. E ele trata como nós, como discípulos de Cristo, precisamos ser. E o texto fala que os discípulos na época de Jesus eram aqueles que andavam por cima da poeira do mestre. O mestre andava no meio daquela terra, a poeira subiu, o discípulo estava atrás, ele não queria nem saber, porque ele queria era aprender, ele queria fazer aquilo que o mestre fazia, ele queria estar atrás dele. E como discípulos desse Jesus, a gente precisa entender como é que Jesus quer que eu viva. O que Jesus tem para aqueles que se dizem discípulos dele. E aqui nesse texto, logo ao início, Jesus ele traz uma orientação para os seus discípulos e ele diz para eles assim: olha, fiquem aqui em Jerusalém, até que a promessa seja cumprida. Assim que descer o Espírito Santo, vocês vão poder, cada um, tomar rumos diferentes, mas aguardem aqui até que tudo seja cumprido. E naquele momento, tem alguém, não tem aqui quem é que faz essa pergunta. Então, algum discípulo, algum daqueles que estavam reunidos, versículo 6, se você tiver com a sua Bíblia aberta, se puder projetar para a gente, no versículo 6 vai dizer assim: então, os que estavam reunidos com Jesus lhes perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? E Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer o tempo e as épocas em que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Jesus deixa claro para aqueles discípulos que vai ter um período ali de espera. Ele fala assim: olha, vocês fiquem em Jerusalém até que a promessa seja cumprida. Então, na cabeça de quem está ouvindo, falou assim: se não vai acontecer de imediato, tem um tempinho de espera. O que será que vai acontecer nesse tempo de espera? Alguém ali com expectativas muito diferentes das expectativas às quais Jesus queria gerar, estava gerando no coração deles, pergunta: será esse o momento em que o Senhor vai finalmente instaurar aqui seu reino sobre Israel?
Eu imagino que Jesus naquele momento deve ter batido na cabeça e falado assim: não entenderam nada. Estou aqui 3 anos caminhando com esses caras, não entenderam nada. Em nenhum momento da caminhada de Jesus, ele deixou claro que ele viria para instaurar um reino físico. O desejo do povo de Israel, o povo de Israel vive anos e anos na expectativa de um líder religioso vindo num cavalo branco com vários soldados guerreando contra Roma, assumindo o trono e declarando: agora é Israel que está mandando. Só que Jesus em nenhum momento deixou claro que seria dessa forma que ele iria reagir. O reino que Jesus sempre quis estabelecer é um reino espiritual, é um reino que muda de dentro para fora, não é um reino que muda a realidade fora. Hoje as coisas estão trocadas. Eu ouvi algo essa semana que eu fiquei assim: cara, tá tudo errado. Eu fiz igual o que eu acho que Jesus fez, não entenderam nada. Eu ouvi um programa na rádio, deixa quieto, senão eu vou... É gravado, né? Eu não tenho muito cuidado não, eu preciso aprender. Numa rádio, e aí uma pessoa falava sobre leis, e o papel do governo, o papel da igreja e tudo mais. E um rapaz, talvez você tenha um pensamento sobre isso, é um pensamento diferente meu. E um dos pastores disse: não, porque o maior número de eleitores é a igreja, e quem está lá tem que governar para a igreja. Não, irmãos, quem está lá governa para o povo, independente do que seja. Nós estamos tentando inverter os locais e querendo colocar a igreja num lugar que não é dela. A igreja não tem um local na política. O próprio Jesus não assumiu o lugar político, porque ele entendia que o lugar dele não era esse. A gente quer tentar mudar as coisas na força da lei. Jesus não mudou nada na força da lei. Ele mudava de dentro para fora. O reino que ele deseja estabelecer, o reino que ele sempre pregou, a oração que ele ensinou a gente a fazer é qual? Venha o teu reino, assim como é feito aí no céu, desce aqui na terra. O convite de Jesus nunca foi: olha, vamos fazer esse reino da terra ficar, subir até chegar no céu. Não. É o contrário, é a manifestação daquilo que acontece no céu sendo real aqui na terra. E aqueles homens ali, eles não entenderam isso. Eles estavam na expectativa de viver um governo político, religioso. De ter ali Jesus como um presidente, não sei qual era o título na época, como um presidente governando todas as coisas, um rei assumindo o trono de Roma, para que ficasse mais fácil de impor as regras. Nós estamos querendo viver desse jeito, impor regras. Como as pessoas vão ver, vão crer por imposição, se não compreenderem ou entenderem. E aqui a gente começa a ver algo, que um discípulo de Cristo, ele tem a sua mente voltada para o céu. Os discípulos naquele momento que fizeram essa pergunta, a mente deles estava voltada para a realidade da terra. Eles caminharam 3 anos com Jesus, viram Jesus curar, viu Jesus salvar, viu Jesus restaurar, viu Jesus multiplicar, viu Jesus mudar realidades, e a expectativa deles estava em quê? A nossa vontade de ser feita, a hora que a gente vai ver Jesus reinar e ele vai dar um cargo político para a gente. Eu vou ser o assessor de Jesus, não vejo a hora de ser um assessor de Jesus. E o convite dele nunca foi para a gente ser assessor, foi para ser discípulo, foi para negar, foi para morrer por ele. O convite dele é muito mais pesado. Eu acho que quando Jesus ele fala para a gente: olha, se você está disposto a me seguir, negue a si mesmo, tome a sua cruz. E tomar a sua cruz não é carregar sua sogra, sua mulher. Tomar sua cruz é viver uma caminhada de sofrimento. O convite de Jesus para a gente é: venha sofrer comigo. Enquanto existem muitas igrejas com a faixa pare de sofrer, isso é algo maligno, não é algo de Deus, porque o convite de Cristo é: venha sofrer comigo. Você está disposto? Venha sofrer comigo. Esse é o convite que Jesus fez. Ele não enganou a gente. Muitos tentam enganar, mas ele não enganou a gente. Ele convida a gente para entrar numa caminhada com ele já ciente de que não vai ser tão fácil. Ele diz: olha, alguns vão perder relacionamento de pai e mãe. Alguns vão ter que abrir mão de relacionamentos porque não vão ver com bons olhos. Alguns vão ter que deixar ambientes porque não vai ser mais agradável esses ambientes. Vocês vão passar situações difíceis, mas você vai ver que vai valer a pena caminhar comigo. E esses homens, eles estavam com uma mentalidade voltadas para coisas as quais não eram o que Jesus construiu junto com eles. Eu não gosto muito de trazer aquela coisa de mentalidade terrena, porque a gente está na terra e a gente vai viver coisas da terra. O mundo, né? É do mundo. Nós estamos na terra. Eu brinquei aqui na hora do teatro, que a Natália, aqui representando,
dizendo que ela não queria ir nem para fora do Brasil, nem para dentro do Brasil. Eu falei, ela vai para Marte evangelizar lá, né? Acho que era a única opção que tinha para ela. E às vezes a gente vê algumas pessoas que parece que só existe essa opção, né? Que ela fica ali, eu não posso viver as coisas da terra, mas também não vive as coisas do céu. O que ela está vivendo? Por fim, se ela não vive o que é do céu, ela acaba vivendo a realidade daquilo que está colocado diante de nós. Nós estamos na terra e a gente vai viver coisas que fazem parte da terra, porque a gente está aqui. A gente está aqui. Nós vamos ter que construir família, a gente vai construir imóveis, a gente vai ter conquistas, a gente vai viajar por lugares, isso faz parte da nossa vivência. Agora, a grande diferença está na pergunta que eu quero fazer aos irmãos: por que a gente está construindo tudo isso? Por que eu quero construir uma família? Ah, porque eu quero ser feliz. Não, você não precisa de uma família para ser feliz, você precisa de Jesus para ser feliz. Para que você quer casar? Ah, pastor, nem vou te falar porque eu quero casar. Não, você não precisa disso para casar. Você precisa de uma esposa para que Jesus seja glorificado através do seu casamento. Para que você quer filhos? Hoje existe um medo muito grande instaurado sobre muitas pessoas sobre ter filhos. Eu ouço de algumas pessoas que dizem: pastor, para que ter filhos num mundo tão mau? Se a gente mudar a pergunta e falar ao contrário, né? Vamos ter filhos para que o mundo seja menos mau. Vamos construir filhos que façam diferente daquilo que está sendo. Tem uma galera que eles são muito inteligentes e a gente precisa aprender com eles, é o povo muçulmano. A forma de evangelizar do povo muçulmano é tendo filho. O povo muçulmano, eles têm filhos e espalham filhos pelo mundo para que os filhos deles multipliquem a religião. Eles não vão para evangelizar um a um, claro que a gente precisa fazer isso. Mas eu estou brincando quando eu acho interessante, mas é uma reflexão que a gente precisa fazer a respeito de que nós precisamos olhar diferente para a construção de filhos que a gente está tendo. Eu ainda não estou lá, falo a gente, porque penso um dia, mas já é algo que eu construo na minha mente. O relacionamento, os seus filhos, as suas construções, o curso, a faculdade que você faz, o trabalho que você tem, as viagens que você realiza. Poxa, pastor, mas eu não vou viver nada para mim, eu não vou ter um momento de lazer? Sim. Mas a vida toda da gente não é um convite para lazer, não, é um convite para agir. E eu preciso agir em meio àquilo que Deus tem me dado. Onde está a mente da gente? Enquanto discípulos de Cristo, onde está a sua mente? Aqueles homens, naquele momento, estavam vivendo uma mente voltada para uma realidade de coisas da terra. Uma vontade pessoal. Eles queriam que Cristo assumisse um trono porque eles queriam atender uma necessidade, um prazer de ver um reinado sendo estabelecido. Mas o desejo deles não era naquele momento de ver o reino de Deus, o céu fazendo parte da terra. É isso que a gente precisa entender. E naquela resposta, Jesus diz para eles assim: olha, não cabe a vocês saber de tempo nenhum. Não é parte de vocês saber qual é a hora que vai acontecer uma coisa ou outra. Por quê? Tem algo para vocês. E aí nós vamos caminhar para um versículo muito conhecido aqui diante de nós, o versículo 8, onde ele vai dizer: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas. Vou segurar até aqui, depois a gente caminha o resto do texto. Primeiro nós vimos aqui que um discípulo de Cristo é aquele que tem a sua mente voltada para as coisas do céu, voltada para o reino de Deus, para o reino dos céus. E agora a gente observa algo aqui, que um discípulo de Cristo, ele é aquele que é movido pelo Espírito Santo. O texto deixa claro aqui para a gente que Jesus fala: olha, não cabe a vocês saber qual é a hora, qual é o minuto, quando eu vou fazer, quando eu vou retornar, quando que tudo vai acontecer. Não, cabe a vocês só uma coisa: receber o Espírito e ser minha testemunha. Só isso que compete a vocês. Às vezes a gente perde muito tempo, e aí eu digo porque esse texto tem falado muito comigo, porque eu gastei por alguns dias desses, abrindo meu coração com os irmãos, um pouco de tempo querendo entender respostas de Deus. E aí, exatamente como Jesus diz aqui, ele falou para mim: olha, não cabe a você ficar sabendo qual é a hora e o momento, mas é você assumir o seu lugar de ser testemunha. Você não tem que perguntar o que tem que fazer, você já sabe o que tem que fazer. O que eu tenho que fazer, Deus? Você já sabe o que você tem que fazer. Eu penso que a gente não precisa ficar perguntando muito a Deus: Deus, vamos pensar, será que vale fazer essa oração? Deus, será que é da tua vontade eu me tornar um voluntário lá no projeto Reviver e atuar na cidade? Você imagina Deus dizendo para você assim: não, não é da minha vontade, continue onde está. Deus, será que é da tua vontade eu ir lá para a Somália, Deus? Será que lá está precisando da minha ajuda? Será que faz sentido da gente fazer perguntas como essa a Deus?
Não faz porque a gente já sabe que tem que ser feito. E por que a gente não faz? Porque a gente vive debaixo de desobediência. Mentalidade da terra. A gente não está nem aí para isso. A gente não está nem um pouco preocupado para questões como essa. A gente quer viver do nosso jeito, com um falso testemunho. Eu vim de BlaBlaCar para cá, eu me senti muito constrangido com as conversas que eu vim ouvindo dentro do carro. E dentro das conversas que eu ouvi, entre muitas besteiras, eu ouvi muita coisa contra crente. Eu não tive nem a coragem de falar que eu era crente. Eu falei assim, vão me jogar no meio da estrada aqui se eu falar que eu sou mais um. E eles falavam sobre duas pessoas, um homem e uma mulher, que trabalham com eles. E sobre o cara, eles dizem assim, vocês viram a mensagem que fulano botou lá no grupo, dizendo que estava orando pela gente? E mandou um vídeo. Aí o cara que estava dirigindo falou, eu vi, nem abriu o vídeo. Mentiroso pra caramba, a gente sabe que não é o que ele vive. Aí eu engoli seco e falei assim, rapaz. Eu falei assim, vamos ver se diminui e a gente consegue falar alguma coisa, né? Caminhando um pouco mais, e aquela menina, vocês viram o que ela falou? Aí eu falei assim, deve ser uma outra qualquer trabalho, né? Que se ela pudesse, ela tinha um filho com cada homem rico aqui da empresa, para ela poder ser sustentada. Aí a outra diz assim, como pode uma menina tão nova, ainda é crente, né? Eu fiquei assim, meu Deus, está difícil demais. Falei, não tem condição nenhuma. E aí a gente começa a ouvir gente repetindo exemplos como esses, e a gente fica difícil para a gente que quer dar um bom testemunho. Porque o crédito fica lá embaixo. A gente cai em descrédito e ninguém mais acredita por conta do mau testemunho que é dado. Para pastor, então, tem lugar que fala que vai abrir um crediário, você é pastor, não abre. Não, você é pastor? Não vou abrir, não. Eu ouço, já ouviram sobre isso? Já ouvi muito sobre isso, por conta do mau testemunho que a gente tem visto dar. E cada vez mais fica difícil. Por que está tão difícil? Porque a gente não entendeu o princípio que Jesus deixou claro aqui para a gente. Receber o Espírito e ser testemunha dele. Nós não estamos sendo movidos pelo Espírito, a gente está sendo movido por vontades pessoais. Essa menina, por exemplo, olha pelo que ela está sendo movida. Encontrar gente que sustente as vontades dela. O que ela quer, a riqueza dela. Vamos ter filho com cada homem rico, para que me sustente. Não está sendo movido por um espírito que guia a gente a fazer a vontade do Pai. Aqui ele fala, mas vocês receberão poder. Não está falando aqui de poderes mágicos, né? Mas está falando aqui de habilidades, de capacidades que o Espírito coloca sobre a gente. Porque às vezes o que inibe a gente a agir é o medo da gente saber, como é que eu vou falar? Como que eu vou fazer? Deus, eu tenho até vontade, mas eu tenho medo. Como é que eu vou? Como é que a gente age? O Espírito, ele está pronto a capacitar cada um de nós e a gente precisa só estar disponível à capacitação que ele dá. O Espírito foi derramado sobre toda a igreja, a gente precisa receber o poder que ele coloca diante de nós para ser testemunha. Eu me lembro que quando eu estava indo para servir a Cristolândia, o meu maior medo era como que vai ser, Deus? Eu nunca usei droga, nunca bebi, vivi uma vida de vício. Como que eu vou falar para um cara desse? No mínimo, na hora que eu tiver que dar uma bronca, eu vou levar uma mãozada na cara, o cara vai dizer, quem é você para estar me falando alguma coisa dessa? E quando eu pensava em ir atuar com o público de rua, onde a gente fazia as ações, eu pensava, não vai dar certo no público de rua. Eu tinha muito medo de atuar com pessoas em situação de rua, medo de ser assaltado, medo de ser roubado, de ser violentado. Tinha um pavor. E aí quando a gente começa a caminhar e a viver, e a gente começa a receber as capacitações que o Espírito dá, a gente começa a entender uma coisa, não é sobre a gente, nem sobre o que a gente sabe fazer. É sobre aquilo que Jesus pode capacitar a gente a fazer. E a gente passa por cada situação. Eu já vim para um cara com a mão para cima de mim para bater, e ele travou no meu rosto, desceu o braço e ficou. E eu fiquei assim, caraca, eu sou brabo mesmo. Eu falei assim, não sou nada. É poder do Espírito Santo fazendo agir, porque não é sobre a gente. Se fosse sobre a gente, já teria acontecido. Se fosse sobre você, você não teria feito nada que você fez até hoje. Se a gente faz o que faz, se a gente age como age, é porque tem um Espírito que capacita a sua igreja, que nos move. E a pergunta que talvez eu faça para você é, o que tem te movido? O que tem movido a sua vida? Existe um livro do Rick Warren chamado Uma Vida com Propósito, e tem um capítulo que ele faz essa pergunta. O que move a sua vida? O que dirige a sua vida? E nesse capítulo ele começa a narrar que existem muitas coisas guiando a vida da gente.
Não são só os prazeres e vontades que guiam a gente, não. Tem muita gente que é guiado pelo medo. E que o medo é tão grande que ela não consegue avançar e fazer nada. Nem para ela mesma. Tem muita gente que é guiada pela culpa. Ela se sente tão culpada que ainda não experimentou a graça de Deus trazendo perdão, mesmo estando numa igreja, que ela não se vê digna de agir e fazer algo em prol do outro. Há muita gente guiada pelos seus traumas, pelos seus medos, como a gente falou aqui. Mas aquilo que Jesus direciona para a gente nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. Quando a gente vai ler a carta, quando a gente vai ler o livro de Atos aqui, a gente vai ver Paulo tomando as decisões dele. E algo que me chamou a atenção essa semana é que Paulo não fica perguntando a Deus para onde ele tem que ir ou o que tem que fazer. Paulo, ele vai porque ele já sabe o que ele tem que fazer. Ele já sabe que tem lugar precisando ouvir o evangelho. Ele já sabe que tem países que ele precisa ir. Mas Paulo, ele era movido pelo Espírito Santo ao ponto de quando o Espírito Santo precisa dizer assim, Paulo, não vai. Ele para e muda a rota porque ele é obediente. Ele estava ligado, vivendo intimamente com o Espírito Santo. Então ele entendia as horas de ir e as horas de não ir. Como é o exemplo de Paulo querendo ir muito para a Ásia. E aí o Espírito Santo impede Paulo de ir à Ásia e diz, não é hora de ir à Ásia. Paulo muda a rota. Tempo depois, Paulo volta à Ásia. Quando Paulo volta à Ásia, ele consegue pregar o evangelho em toda a região da Ásia. Talvez porque não era o momento, Deus estava preparando o cenário para a hora de Paulo agir. Mas Paulo parou, cruzou os braços e ficou perguntando, Deus, será então que é nesse pequeno tempo aqui que o Senhor vai trazer ali a varoa que eu estou esperando? Será que é agora que o meu carro vai chegar? Será que é agora que eu vou conseguir descansar? Não, Paulo muda a rota e vai para outro lugar porque trabalho tem em todo canto. Não tinha lugar para ele descansar. Se ali na Ásia não tinha lugar, na Europa estava esperando por ele. Se na Europa não tinha lugar, tinha algum outro ambiente para ir. O que não tem é desculpa para a gente dizer, não tem algo para fazer. Quando a gente acha que não tem algo para a gente fazer, aí eu quero dizer para você que é uma hora de você prestar atenção, porque corre um sério risco de você não estar sendo guiado pelo Espírito Santo. Quando a gente não sabe o que fazer, quando a gente fica parado, estagnado, talvez seja porque o Espírito Santo não está mais direcionando. A bússola parou. E aí eu começo a seguir em tudo que eu quero, porque eu não tenho mais a direção de Deus na minha vida. Quem tem movido a sua vida, meu irmão? O que tem feito você caminhar? O que faz você ter disposição de viver cada dia? A gente pode dizer muitas coisas aqui. Pastor, o que me motiva a viver cada dia é o meu filho. Ele é tudo para mim. Vou fazer uma pergunta desafiadora. E se Deus tirar esse tudo para você? Acabou a vida? Acabou o propósito? Acabou algo para mover? Não tem mais nada que te mova? Agora, quando a gente muda as coisas de lugar e a gente coloca Deus como aquilo que nos move, o chamado que Ele tem para cada um de nós, o Espírito Santo quanto aquilo que nos move, a gente vai entender que tudo que Ele dá para a gente, inclusive filhos, famílias, bens, é para cumprir o propósito daquilo que Ele está nos movendo a fazer. Seu filho nunca vai ser um impedimento, como a moça do teatro aqui. A doença nunca vai ser um impedimento, como a gente viu aqui. A falta de banho nunca vai ser um impedimento. Eu me lembro muito de uma realidade que eu vivi próximo. A minha mãe, ela passou um tempo com câncer. Foram 6 anos que ela lutou com câncer, até encerrar a caminhada dela. E numa cama, definhando aos poucos, parando membros, parando movimentações, até se encerrar de vez. Vinham muitas pessoas à minha casa para visitar, e ela recebia muitas orações, muita gente querendo ministrar cura. Mas pelo contrário, acontecia coisas incríveis ali de gente sair curada. Eram pessoas deprimidas que iam levar uma palavra de vida e saíam com ânimo porque ouviram algo ali e foram curados da depressão. Era gente com doença que via ali tentar curar alguém e saía curada. Quem explica isso? E aí a gente volta para algo aqui. Pessoas movidas pelo Espírito Santo. Nem a doença é impedimento para cumprir a missão. Nada se torna impedimento para a gente. Muito menos o dinheiro, que foi algo que falou muito aqui. Como é que eu vou me sustentar? Como é que vai ser? Os momentos de crise são os momentos que a gente é mais sustentado por Deus, a gente vê o poder dele agir de uma maneira grande. Pandemia está aí para dizer isso, não é? Igreja fechada, nada parou, todo mundo sendo sustentado, tudo acontecendo, como é que pode? E a gente insiste em duvidar tantas vezes.
Porque a gente está sendo movido por muitas coisas, senão o Espírito Santo. E aí, continuando, o próprio texto, Jesus continua e diz assim: vocês receberão o Espírito, serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como também em toda Judéia, Samaria e até os confins da terra. Nós vimos aqui que um discípulo de Cristo, ele tem a mentalidade voltada para o céu. Um discípulo de Cristo é aquele que é movido pelo Espírito Santo. E um discípulo de Cristo é aquele que não está limitado por lugares. Quando a gente se coloca à disposição, não existe limitação de lugar. Lá atrás, um pouco antes, quando Jesus está encerrando, quase dentro desse mesmo contexto aqui, em Mateus 28, 19 e 20, antes de Jesus subir aos céus, ele deixa uma ordem para os discípulos dele, muito conhecida dos irmãos. O que é que ele nos diz? Portanto, ide, fazei discípulos de todas as... Por muito tempo esse texto ele foi entendido errado pela Igreja de Cristo. Ainda tem muitas igrejas que ainda não entendem. Porque quando a gente lê, portanto, ide, parece que eu estou dando uma ordem dizendo assim, ó, você vai para a África, portanto, ide e vai pregar na África. Você vai para a Europa, portanto, ide e vai pregar na Europa. A gente começa a entender como se fosse uma ordem para ir a algum lugar. E no original grego, a palavra não é uma ordem, um imperativo. A palavra é algo que está acontecendo. E o que Jesus está dizendo é, portanto, indo, faça discípulos. O convite de Jesus é, quando você for na padaria, faz discípulo. Quando você for para a escola, faz discípulo. Quando você for no seu trabalho, faz discípulo. Se você tiver que ir por algum acaso à África, faça discípulos. Se você for à China, faça discípulos. Mas se você continuar em Miraí, faça discípulos. O convite dele é para que os discípulos dele vivam a prática do discipulado onde quer que estejam. Porque um discípulo de Cristo não está limitado a um lugar, a um endereço. Na junta a gente aprende que missionário não tem CEP. E eu acho isso massa, a gente trabalhar, porque eu que o diga. Não tem CEP, não tem endereço, não tem destino, você não sabe para onde você vai hoje, amanhã, você vive. Porque você entende que é por onde você for, cumpra aquilo que Deus chamou para cumprir. Então não ache que você está restrito a um lugar, a sua vocação, o seu chamado está restrito a um lugar. Está restrito onde quer que você vá, não está restrito, está livre para onde quer que você vá. Esse é o convite que Cristo continua fazendo para a gente dentro daquilo que nós estamos lendo aqui. Um discípulo de Cristo é aquele que prega, aquele que faz, por onde quer que ele passe. Então, onde quer que você esteja, tem uma frase de um outro autor, que eu não me lembro agora, e ele diz algo muito legal. Ele fala que onde quer que exista um coração sem Cristo, ali está um campo missionário. Onde é o meu campo missionário, Deus? Tem alguém sem Cristo? É um campo missionário. Um pastor falou essa mesma coisa para mim há pouco tempo. E ele disse para mim, Estevão, quando eu penso, oro a Deus, para onde eu vou? Certa vez alguém disse para mim e falou assim, pastor, onde quer que esteja a gente precisando ser cuidado e conhecer de Jesus, tem um lugar para você trabalhar. Deus, o que é que eu tenho que fazer? Como chegaram vários aqui, eu quero ir para missões, para onde é que eu vou? E a gente não consegue dar um bom testemunho no trabalho da gente, a gente quer ir para outro país. A gente não consegue dar um bom testemunho dentro da casa da gente, a gente quer pregar o evangelho fora. A gente não consegue fazer a diferença na nossa cidade, a gente tem um nome manchado na nossa cidade e a gente está querendo manchar o nome da gente em outro lugar. Lá em Romanos, logo ao início, Paulo escrevendo aquela igreja, ele diz algo, um texto que dói demais meu coração, e ele falando para os romanos, brigando, ele diz assim, o nome de Deus tem sido blasfemado entre os judeus por causa de vocês, entre os gentios por causa de vocês. O nome de Deus está sendo zombado aí fora por causa de vocês. E quando eu ouço conversas como eu vi no carro hoje, em tantos lugares que eu vejo, pessoas zombando do nome de Deus, desacreditando de Jesus, é porque a gente não tem feito o nosso papel. É porque a gente tem pregado o discurso do ódio. É porque a gente tem pregado que a igreja tem que estar lá no política, assumindo o trono lá dentro. É que a gente tem pregado que a nossa vontade tem que assumir, os meus desejos tem que assumir. E cada vez que eu quero assumir, Deus vai sumindo. Cada vez que eu quero estar em ênfase, Deus vai apagando. Ele não é visto, ele não é reconhecido. A igreja ela tinha uma missão e ela precisava caminhar Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins. Se você está aqui hoje, se você conheceu o Evangelho, se você é um discípulo de Cristo, é porque alguém entendeu essa mensagem. Nós somos os confins da terra. O Evangelho chegou aqui, essa promessa foi cumprida.
Mas agora a gente precisa pegar esse texto e inverter. Hoje, onde nós estamos, é a nossa Jerusalém. E a gente tem uma missão de Jerusalém, de ir para a Judéia, de Samaria, traduzindo para a gente: Miraí, Minas, Brasil, confins da terra. A gente tem uma ordem para sair daqui e ir para fora. Mas se eu não fizer aqui, Paulo começou onde ele estava, Pedro começou onde ele estava. Eles tinham que fazer algo, mas por que eles conseguiram fazer algo? Gente movida pelo Espírito Santo. Se a igreja de Cristo não for movida pela visão do Espírito Santo, a gente não vai alcançar ninguém. A gente não vai mudar realidade nenhuma. A gente vai ver sim os filhos da gente entrando no mundo mal. A gente vai ver sim a igreja tendo que lutar para conseguir espaço, porque ela vai perder tudo. Quando a gente não assumir o lugar da gente, quer fazer a diferença. A gente tem algo dentro da história, que quando aqueles homens começavam a fazer as grandes navegações para alcançar novas terras, eles tinham uma prática. A maioria das grandes navegações era movida pela igreja na época, a igreja católica na época. E quando eles chegavam no lugar, qual era a prática? Abria-se uma escola para a gente ensinar, abria-se um hospital, abria-se um comércio, a economia era movida pela igreja, a mídia, a igreja direcionava na época o que ia ser publicado, postado, transmitia as notícias para o povo. A gente vê que lá atrás a igreja ela assumia lugares da esfera social. Ela era quem transmitia educação, ela era quem cuidava do povo, ela era quem pregava, ensinava. Só que com o tempo foi havendo uma reclusão, fechada, ela foi voltando para dentro. A igreja deixou de assumir o lugar na educação, a igreja deixou de assumir o lugar na saúde, a igreja deixou de assumir o lugar na economia, e ela foi fechando entre quatro paredes como se fosse alguém acuado com medo do que vão dizer da gente lá fora. A igreja não tem que viver com medo dentro, escondida nesse lugar aqui de quatro paredes. Esse lugar de quatro paredes é um lugar para a igreja celebrar, se encher para ir lá para fora e tornar o nome de Cristo conhecido. A gente não foi convidado, convocado para ficar aqui dentro. O crente 3 S's, salvo, sentado e satisfeito. Está tudo bem. Pastor Marcel, pastor Everton prega. Amanhã eu sigo minha vida, domingo que vem eu tenho palavra de novo e está tudo beleza. E aí o teu amigo do trabalho está indo para o inferno, está tudo beleza. Teu pai está indo para o inferno, está tudo tranquilo. As crianças do teu bairro estão indo para o tráfico, está tudo tranquilo. Domingo que vem tem palavra de novo. Amém? Não, misericórdia, irmãos. Misericórdia. Não vou deixar nem você falar amém para não pecar sozinho aí. Seguindo, para a gente encerrar a nossa palavra, depois de ter dito isso, Jesus foi levado às alturas e visto deles uma nuvem cobriu os seus olhos, e estando ele com um olhar fixo nos céus, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se colocaram ao lado deles e disseram: varões galileus, por que vocês estão aí olhando para o alto? O que vocês estão esperando aí de cima? Aquele que subiu, da mesma forma que ele subiu, ele vai voltar. Meus irmãos, esse texto para mim é um dos mais fantásticos de confronto. É um texto onde a gente vai ver aqui mais uma característica de um discípulo de Cristo. Só para a gente relembrar. Um discípulo de Cristo é aquele que tem a sua mentalidade voltada para os céus. Um discípulo de Cristo é aqueles que são movidos pelo Espírito Santo. Um discípulo de Cristo é aquele que não se limita por lugares. E um discípulo de Cristo é aquele que sai da estagnação e entra para a ação. Teve que descer 2 anjos do céu para dizer para os caras, falar assim: até quando vocês vão ficar olhando para o céu esperando Jesus voltar e não vai fazer nada? Até quando você vai ter que ficar sentado no banco da igreja só recebendo o papazinho que o pastor está dando e não vai fazer nada? Até quando você vai ficar vivendo na sua casa com a Bíblia debaixo do braço dizendo que é crente e não vai fazer nada? Aí eles falam, da mesma forma que Jesus subiu, ele vai descer. O que você vai prestar conta a ele? O que você vai dizer para ele que você fez com a vida que ele te deu? Nesse mesmo livro do Rick Warren, ele diz que no dia final a gente vai receber essa pergunta, segundo ele, né? Que ele diz que a gente vai receber a seguinte pergunta: o que você fez com a vida que eu te dei? O que você fez com os bens que eu coloquei nas suas mãos? Nós que somos salvos por Cristo, já fomos justificados e Ele pagou o preço e nós recebemos a salvação em Cristo. A gente não vai mais para um julgamento para julgar os erros da gente. Aquela ideia antiga que existia, que vai ter um telão que vai passar o nosso pecado, não vai ter isso. Porque Jesus já perdoou e os nossos pecados foram lançados no mar do esquecimento. Não tem como Jesus mergulhar no dia final lá no mar do esquecimento, trazer a memória de novo e dizer, está tudo aqui que Marcel fez de errado.
Não, já foi. Ele apagou, ele pagou o preço, já foi esquecido. Agora ele vai colocar diante de Marcelo e dizer assim: e depois de tudo isso, o que você fez? Apresenta aqui, abre a mão para mim. Será que a gente vai precisar esperar que Jesus mande 2 anjos e diga assim: fulano, o que você está parado aí sem fazer nada? Olhando para o céu, esperando uma resposta? A resposta é muito clara, você já sabe o que tem que fazer. Você já sabe para onde você tem que ir, você já sabe quem você tem que alcançar. Mas Deus, eu não sei agir desse jeito, eu não sei fazer isso. A palavra é aquela que tem as maiores desculpas, mas tem as maiores respostas. Eu gosto muito de Moisés, e aqui eu já vou caminhando para a gente encerrar. Quando Moisés coloca diante de Deus vários empecilhos, e ele faz uma última pergunta para Deus, que é o checkmate que Deus dá para Moisés, e Deus pergunta para ele, mas Moisés pergunta para Deus: Deus, só tem uma coisa, eu não sei falar, eu sou gago, eu não vou conseguir falar, eu não vou conseguir pregar, como é que vai ser? E Deus já de saco cheio, com tantos empecilhos que Moisés colocou diante dele, Deus fala assim: quem te deu a boca fui eu, vai lá e fala, porque quem coloca a palavra sou eu, rapaz. A gente fica colocando desculpas diante de Deus. Deus, mas eu não tenho recurso. Ele é o dono do recurso. Deus, mas eu não sei falar. Ele é quem te dá o raio da boca para você falar. Deus, eu não sei para onde ir. Ele é que tem a direção, os caminhos. Ele é que criou todas as coisas. Ele sabe para onde te levar. Agora, tem uma coisa que ele não vai conseguir fazer. Não estou limitando o poder de Deus, não. Ele pode fazer. Mas isso é o que você vai ter que fazer, que é sair do seu lugar e se colocar pronto para fazer. É demais ele chegar, te levantar e dizer assim: eu quero que você vá, levanta aí, faz. Não, ele vai deixar você fazer isso. Esse é no mínimo a sua função. Qual é o meu papel no meio de tudo isso? É ser o vaso que vai estar na mão dele. É só isso que ele espera da gente. É ser o vaso que vai estar disponível para tornar o nome dele conhecido. Você ainda está disposto a ser discípulo de Cristo? No início eu te fiz essa pergunta se você é, mas você reconheceu se realmente você tem sido discípulo de Cristo? Você tem sido alguém que a sua mentalidade está voltada para a vontade de Deus, para o reino dos céus? Você tem sido alguém que tem sido movido pela dinâmica do Espírito Santo? Você tem deixado o Espírito guiar para onde quer que ele te leve? E olha, a palavra vai dizer que aqueles que são guiados pelo Espírito são como o vento, não tem direção certa não. Segue na vontade e na dinâmica daquilo que Deus quer fazer. Você está disposto a seguir independente de um local, independente de um endereço, de um CEP? Você está disposto a sair do local de estagnação e responder ativamente aquilo que Deus quer que você faça? Eu fico muito feliz quando eu ouço de longe, desde que eu cheguei em Muriaé, eu ouço muito falar sobre a Igreja Batista Reviver em Miraí. E eu tenho a alegria de poder ver de perto aquilo que os irmãos estão vivendo aqui. Mas Deus ainda quer fazer mais, não está suficiente. Eu não posso achar suficiente ter a nossa igreja sem lugar para sentar e dizer: agora a gente chegou no limite. Não, agora a gente tem que fazer outro, porque não dá mais. Eu não posso achar suficiente o projeto estar lá com 400 crianças e dizer: olha que número bonito, está ótimo. Não, se tem 300 do lado de fora, a gente tem que fazer mais. Eu não posso achar suficiente: olha, a classe das crianças está cheia, tem lá 20 crianças em cada sala. Não, eu tenho que saber que dá para botar mais, vamos botar mais. Se não der, a gente vai fazer um espaço para ter mais. Mas eu não posso continuar sentado esperando 2 anjos descer e dizer para mim: olha, cara, tá olhando aí para cima esperando o quê? A gente já sabe o que tem que fazer. A gente passou do tempo de ficar esperando o pastor ensinar o que a gente tem que fazer. A gente já passou do tempo de agir, de fazer algo acontecer. Dados dizem para a gente que 75% da população brasileira é cristã, entre evangélicos e católicos. Mas o mesmo dado afirma para a gente que o nosso país está num nível altíssimo de fome. 8º lugar do país que mais passa fome. O nosso país está em primeiro lugar no país que mais mata, que mais comete homicídio no mundo. O nosso país está vivendo uma crise de violência nas escolas terrível. O nosso país tem as comunidades, no Rio de Janeiro, vou falar do Rio para a gente. Todas as comunidades, se não são cuidadas pelo tráfico, é cuidado pela milícia. A gente tem mais de 25 milhões de pessoas nas ruas. E aí a gente vai se satisfazer dizendo que a gente tem 85% de uma população crente no Brasil? Quem foi que disse que essas pessoas são crentes? Será que é aquele que olha como foram lá com os cristãos em Atos e disseram: olha, estão ali pequenos exemplos de Cristo?
Ou é gente que se intitula de cristão, mas não vivem como? Eu não aceito olhar dados como esses e me satisfazer dizendo que está tudo bem, porque não está nada bem. Nosso país está na sala vermelha, na CTI, quase morrendo. E que resposta a gente vai dar para um clamor de uma nação? Que resposta a gente vai dar para a necessidade do nosso país? Será que a gente vai ter que esperar, continuar orando? Deus, levanta um presidente crente para mudar a realidade do Brasil? Não vai ter isso não, gente. O que tem que levantar é você levantar do banco e fazer alguma coisa. Você está disposto a fazer algo pela sua cidade? Pela sua nação? Você está disposto a ser esse discípulo que Jesus está procurando? Vamos orar colocando nossa vida diante de Deus. Se você sente esse desejo, eu queria que você fechasse seus olhos. Queria que você refletisse como você tem vivido a sua vida cristã. Como você tem vivido o seu testemunho. Como você tem vivido a vida de discípulo de Cristo. Queria que você pudesse refletir como tem sido as suas práticas no seu dia a dia, dentro do seu trabalho, dentro da sua casa. O que as pessoas veem quando elas olham para você? Elas veem de fato o reflexo de Cristo ou elas só estão vendo mais um que se diz ser crente? A igreja Reviver aqui em Miraí, o que mais ela pode fazer pela cidade? O que mais ela pode fazer para que Cristo seja conhecido? A sua célula, como ela pode funcionar de maneira que ela possa causar diferença nesse lugar? Como você pode agir para que mais pessoas venham conhecer a Cristo através de uma porta aberta da sua casa? O que não falta é algo para fazer. Mas a única coisa que está faltando ser feita é você se colocar à disposição diante de Deus e dizer: eu estou aqui, eu quero viver como um discípulo de Cristo vive, custe o que custar. Se tiver que passar perrengue, eu passo perrengue por Cristo. Se tiver que morrer, eu morro por Cristo. Se você estiver disposto de verdade a viver como um discípulo de Cristo vive, eu queria te convidar, no seu lugar mesmo, você se colocar em pé para que a gente possa orar. Não faça algo porque eu estou pedindo, mas faça algo com vontade, com desejo. Porque Deus vai começar a colocar as possibilidades diante de você. Ele vai começar a colocar as situações diante de você para que você haja. E nesse momento não é hora de covardia, é hora de ação. É hora de fazer algo. Pai, nós queremos te agradecer nessa noite pela tua palavra lida e explanada nesse lugar. Nós queremos te agradecer porque o Senhor, Deus, tem nos convidado, nos convocado para sermos teus discípulos, Pai. E nós não queremos viver uma vida de discipulado de qualquer maneira. Nós não queremos só carregar uma Bíblia no braço e nos intitularmos cristãos. Mas, Deus, nos levante para que a gente possa, de fato, viver um evangelho de verdade. Um evangelho que testemunha da graça e do poder de transformação de Jesus. Um evangelho que passa por lugares fazendo a diferença. Deus, não nos permita viver mais uma vida sentado e acomodado em nossos bancos, Pai, mas nos mova para que a gente possa fazer algo diferente nessa geração, para que teu nome seja conhecido por onde quer que a gente passe. Pai, levante nessa igreja pessoas que ajam como discípulos verdadeiros, que sejam movidos de fato pela dinâmica do Espírito Santo, para que vidas sejam alcançadas e a realidade dessa cidade seja mudada. Em nome de Jesus, nós pedimos que nessa igreja o Senhor levante pessoas que vão colaborar, para que Miraí nunca mais seja conhecida pelas mesmas histórias passadas, mas que seja conhecida como uma cidade movida pelo poder do Espírito Santo. Deus, não nos permita viver uma vida acomodada, parada. Mas eu repito aqui a oração daquela irmã, quando diz: não nos deixe de fora daquilo que o Senhor está fazendo nesse lugar. Não deixe a gente de fora daquilo do mover que o Senhor está fazendo no mundo. Não nos deixe de fora das vidas que o Senhor deseja alcançar. Não nos deixe de fora da transformação que o Senhor deseja fazer aqui na terra. Mas nós pedimos ao Senhor que o Senhor use a nossa vida, Pai. Colocamos o nosso coração diante de Ti e oramos assim em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Muito obrigado. Eita glória, hein? Amém, amados? Amém. Glória a Deus. Pastor, Deus abençoe sua vida. Obrigado pelo carinho. Pastor Estevão é um amigo, alguém que tem nos ensinado muito com a sua presença aqui. Um rapaz simples, ama o Senhor,
Dia de sábado ele vem aí, vem de ônibus, vem nos ajudar, ministra lá no Play Soccer, né? Tem alguns pais aí que já vê o carinho que ele tem com as crianças. Depois a gente vai ali no ponto, pega uma carona, eu falo, pastor, fica tranquilo, de carona eu entendo. Passa uma carona, ele vai de carona. Então assim, é motivador ver ele falando de algo que ele tem vivido. Isso é motivador, é gostoso ver alguém falando e vivendo. E ele falou com o Tiago que vai treinar o Tiago aí para o Tiago coordenar igual ele está coordenando. Então assim, ele tem passado um tempo legal com a gente e eu tenho ficado muito feliz com o que Deus tem feito. E eu creio que você pode ser um missionário. Quem sabe você entrou por essas portas a primeira vez e está parado. Eu tenho convicção que Deus pode fazer algo grande na sua vida. Deus pode usar você de uma forma especial. Então, pastor, Deus abençoe a sua vida. E você que veio e ouviu essa mensagem, você está com uma responsabilidade. Dá uma resposta. Agora que é bom, irmãos. Não adianta falar, não, o pastor pregou uma palavra abençoada. Agora é dar uma resposta. E tem cantina missionária após o culto. O que eu falei no início eu vou falar. Quem sabe você vai pagar um pastel para alguém. É a sua chance de abençoar alguém. Às vezes o irmão está com nada no bolso. Você vai ser a provisão de Deus para a vida de alguém. Eu creio nisso. Recebe essa palavra. Os irmãos que estão sem nada aí dão glória. Amém. Estenda suas mãos para cá. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra. E a igreja diz: amém. Deus abençoe a sua vida, vá em paz e dê uma resposta, amém?